Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Paola Budal e estou aqui mais uma vez para falar sobre a lição de número 11 do nosso trimestre, que está quase acabando esse primeiro trimestre de 2025, a lição da EBD da classe dos jovens, que fala sobre a verdadeira religião. Um convite à autenticidade na carta de Tiago. Nós estamos estudando nesses meses sobre a epístola de Tiago. E hoje, na lição 11, que será ministrada no dia 16 de março de 2025, nós vamos estudar sobre a autenticidade diante das riquezas. Então, antes de, quem sabe, nós entrarmos na lição, o professor pode estar recapitulando alguns pontos desse trimestre, porque não sabemos se há algum aluno novo em classe ou algum aluno que quase não participou. Então, dar aquela pincelada sobre o trimestre. Nós estamos estudando, então, sobre a carta de Tiago, Tiago que foi irmão de Jesus, e ele foi um líder muito importante na igreja de Jerusalém, no primeiro século. E Tiago traz na sua carta ensinamentos muito práticos e que são muito atuais para a igreja moderna, para a igreja de hoje. Por exemplo, nós estudamos sobre a importância do controle da língua, no que falamos, sobre pureza moral, sobre justiça social, né, a preocupação de Deus com essa questão da justiça. Hoje nós vamos ver sobre a questão dos ricos e dos pobres, da falta de compaixão. Tudo isso foi importante ser ensinado naquela época e é também importante ser ensinado hoje. É uma carta muito atual, fala sobre a importância da oração, fala sobre a paciência na tribulação, que já começa a carta, Tiago falando sobre isso, porque eles estavam num contexto de grande perseguição, de grande sofrimento. Então, Tiago traz essas advertências. E também, como a nossa lição fala sobre autenticidade e vários títulos falam sobre essa questão da autenticidade, então eu queria relembrar com os irmãos, né, e quem sabe explicar para quem não participou de nenhuma aula, a definição que o autor traz na revista sobre a autenticidade. Na página 7 da revista, já na primeira lição, ele fala sobre essa autenticidade, que é a prática de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Isso é ser uma pessoa autêntica, mantendo a coerência entre crenças, valores e ações. É uma qualidade que promove a integridade pessoal, relacionamentos saudáveis e uma vida plena em Cristo. Tiago faz um forte convite para que os cristãos sejam autênticos em sua fé, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, essa questão de autenticidade tem muito a ver com o que Tiago fala sobre a verdadeira religião, que Tiago fala lá no capítulo 1, e nós vamos ver no decorrer da lição também sobre esse versículo. Por que ele fala sobre essa verdadeira religião? Porque existe uma falsa religião. Uma falsa religião que ela exige apenas uma performance, uma atuação, não é algo genuíno do espírito, algo que realmente é de transformação de caráter. Nós vimos isso muitas vezes em tantas igrejas, cultos onde não há uma manifestação genuína do Espírito Santo que promove o arrependimento, que promove a mudança de vida, mas apenas uma emoção, arrepios. Nós vemos um evangeliquez, que é uma forma evangélica de falar, digamos assim, então, porque eu falo palavras do contexto evangélico, eu sou um cristão. E nós vemos que Tiago faz esse confronto, que a verdadeira fé, a fé autêntica, que é genuína, ela não é somente algo de uma nominação, que eu digo que eu sou, mas algo que é manifestado nas minhas atitudes, no meu estilo de vida, na maneira com que eu trato as pessoas. Isso é muito importante, isso é muito atual. E vamos então fazer a leitura do texto principal, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, é a carta que Paulo escreve a Timóteo, diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço,
e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então, aqui já a palavra do Senhor já traz essa verdade, assim, digamos, na lata, de que a pessoa, que se o objetivo dela é ser rica, ela é uma pessoa que vai se prender em laços, em concupiscências loucas. O que é concupiscência? É um desejo desenfreado, ela não vai ter autocontrole, ela vai fazer de tudo para alcançar esse objetivo de ser rico, e fala aqui sobre perdição e ruína. E no resumo da lição, diz que Deus abomina a ganância e uso egoísta dos bens materiais. Então, assim, Paulo não está fazendo aqui, nesse texto, uma apologia à pobreza, certo? Que nós temos que ser pobres para a gente entrar no reino de Deus. Não. Paulo está aqui, na verdade, combatendo a avareza, né, que está relacionado à riqueza. O que é a avareza? É esse apego excessivo ao dinheiro, aos bens materiais. Então, a pessoa que ela é avarenta é muito mais do que a pessoa que trabalha honestamente, adquirir bens e quer dar um conforto à sua família, poder ajudar quem está à sua volta. Isso é importante. Pessoas que são ricas, são abençoadas, que possam abençoar os outros. Mas a pessoa que é avarenta, ela tem um apego excessivo e não reconhece que Deus é o provedor de todas as coisas. Antes de entrarmos no tópico 1, eu também gostaria de pontuar o que o comentarista W. Wiersbe fala sobre essa questão do contentamento, porque essa é a principal característica daquele que não quer ser dominado pela avareza, pelo amor ao dinheiro, que é ter esse contentamento, que fala lá em 1 Timóteo 6, né, Paulo fala, tendo com que comer, com que vos cobrir ou vestir, estejam contentes, estejam satisfeitos. E esse termo, autarqueia, é esse termo desse contentamento, que é a suficiência interior que nos mantém em paz, a despeito das circunstâncias exteriores. Então, esse é o verdadeiro contentamento, é essa suficiência interior de ter Cristo, de ter o Evangelho, que é o que Paulo fala lá em Coríntios, que vasos de barro, mas que dentro há um tesouro, esse tesouro do Evangelho, ainda que nosso corpo seja tão frágil, mortal, não temos nenhum controle, né? A gente não sabe o nosso amanhã se estaremos vivos ou não, com saúde ou não, tão frágil esse vaso de barro, mas que dentro de nós há esse Evangelho, e a pessoa que tem esse contentamento, ela consegue ver essa riqueza que há, e tem essa suficiência. E essa palavra, autarqueia, era um termo técnico, usado na filosofia grega. E indicava o quê? Indicava essa independência do homem sábio com relação às circunstâncias da sua vida. Então, o homem verdadeiramente sábio, ele não estava conectado com as circunstâncias da vida, digo, no sentido de ter essa suficiência da sua sabedoria. Então, esse era um termo muito importante para eles, porque o verdadeiro contentamento, ele vem da piedade que há no coração, e não do dinheiro que vem na mão, não é algo exterior. Então, Paulo ele usa justamente esse termo sobre contentamento dentro desse contexto do apego ao dinheiro, do amor ao dinheiro. Os objetivos da nossa lição, primeiramente, conscientizar do perigo da ganância. Em segundo lugar, explicar a responsabilidade social dos ricos. E em terceiro lugar, compreender a necessidade da misericórdia e bondade. Vamos lá, então. Primeiro tópico, o perigo da ganância. Então, no primeiro subtópico, o autor vai falar sobre a advertência aos ricos. Então, Tiago começa falando ali no texto que nós lemos, no texto bíblico, nós não vamos ler aqui, mas será lido em classe, que é Tiago 5, do 1 ao 6, já começa falando num tom muito utilizado e muito conhecido por eles ali, que era o mesmo tom, digamos assim, que os profetas do Antigo Testamento, que eles usavam quando iam falar sobre um contexto de juízo, né? Tiago diz, eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Ele está fazendo uma exortação, uma repreensão, e trazendo essa ideia de juízo.
E nós vemos isso claramente, por exemplo, né, de vários textos que os profetas falam sobre juízo, em Isaías 13:6. Chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como a destruição da parte do Todo-Poderoso. Então, quando o Tiago vai fazer esse chamado, esse despertamento sobre esse apego ao dinheiro, ele traz essa realidade de que todos daremos conta diante de Deus um dia. Então, o que mais importa na nossa vida? Já começa com essa reflexão. E nós vemos na palavra do Senhor, lá em Mateus 6:24, que Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, e ali Jesus está falando justamente sobre o dinheiro, sobre esse apego às coisas materiais. Então, Tiago já começa esse capítulo 5 trazendo essa advertência, que era algo comum para eles, relacionado ao contexto da fala dos profetas. No subtópico 2, nós vamos ver sobre a corrosão dos bens, porque aqui no versículo do texto bíblico que foi lido, fala sobre as vossas vestes comidas de traça, quer dizer, fala dessa inutilidade dos bens materiais, porque se essas vestes elas estão comidas de traça, significa que elas ficaram guardadas, né? As mulheres sabem muito bem esse contexto de uma roupa que fica muito tempo guardada e às vezes tem criança em casa e às vezes não utilizou aquela roupa que ganhou e às vezes ela tem uns rasguinhos, uns furinhos, porque a traça comeu, ela não foi utilizada e se perdeu, ninguém mais vai poder utilizar. E essa ideia que Tiago está falando quando fala da vestes comidas de traça, ou seja, vocês estão guardando esses bens e não estão ajudando aqueles que poderiam. Ou seja, eles podiam aliviar o sofrimento dos pobres, né, que, como eu disse, eles tinham um contexto difícil ali na igreja, de perseguição, e os cristãos que eram perseguidos, eles tinham dificuldade de conseguir trabalho, de sobreviver. Então, havia muita necessidade dessa união, e os pobres não estavam se preocupando com o seu próximo. Então, eles tinham a sua riqueza, mas essa riqueza não tinha um propósito benevolente de abençoar alguém, e isso Tiago repreende claramente. No subtópico 3, então, veremos sobre o testemunho contra si mesmo. Aqui, Tiago vai fazer essa acusação, continuar falando, né, sobre essa acusação contra os ricos e de que não haverá defesa diante do juiz divino no dia do juízo. Então, não haverá quem poderá defendê-los de suas práticas que eram más, porque Deus estava vendo, Deus estava sondando os corações, Deus estava ouvindo o clamor, o sofrimento do oprimido, assim como Deus ouviu lá no Egito, seu povo, que por mais de 400 anos ficou escravo, sofrendo, e antes de Deus entrar ali com mão forte, levantar Moisés, Deus diz que ele tem visto e ouvido o clamor do seu povo. Então, Deus não está indiferente ao sofrimento dos indefesos. Deus está ouvindo o clamor e haverá o tempo que Deus se levantará em favor do oprimido. Ainda que nós não vejamos nessa terra essa questão do juízo, mas ele é certo, porque o Senhor diz assim: e a culpa desses ricos será por conta desse acúmulo improdutivo, de guardar tantos bens e não ajudar aqueles que poderiam ser ajudados. E aí nós vamos lá para Mateus 6, 19 e 21, quando Jesus fala: não acumulem para vocês, versão NVI, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e furtam. Aí Jesus diz: juntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não arrombam e furtam. Então, vejam esse paralelo aqui na Epístola de Tiago com essa fala de Jesus, desse acúmulo de bens terrenos, acumulando bens terrenos e deixando de investir em tesouros celestiais, sendo que nós temos que buscar as duas coisas, certo? Nós temos que, orientar os jovens, tem que procurar estudar, fazer uma boa faculdade, para ter um bom emprego, ter uma vida tranquila, porque uma pessoa que tem uma vida financeira estável é muito melhor até para ela poder servir no reino. Porque se a pessoa também não administra bem a sua vida financeira e vive debaixo de uma preocupação com o amanhã, ela não consegue utilizar seus dons e talentos e servir no reino de uma forma produtiva como deveria ser.
Então, é necessário essa organização, é necessário uma poupança, é necessário você guardar, sim, mas aqui não é sobre essa administração saudável que Tiago está tratando. Ele está falando sobre um acúmulo excessivo e sobre a total atenção, a falta de olhar dos irmãos dos crentes que eram ricos para aqueles que eram pobres e estavam sofrendo ao seu redor. Porque do que adiantava eles estarem tão preocupados somente com si mesmos e não estar atentos ao sofrimento do próximo? Que cristianismo é esse? É essa a verdadeira religião que Tiago trata na sua carta. Que a verdadeira religião é você ter um olhar para aquele que é desprovido. Né? No versículo fala que, no capítulo 1, que a verdadeira religião é essa, a pura, verdadeira, é você atentar para órfãos e viúvas. Naquele contexto, ser órfão e viúva é diferente de hoje em dia, porque se naquela época a pessoa não tivesse um parente, alguém que provesse a sua sobrevivência, a pessoa se tornaria um mendigo ou seria vendido como escravo. Hoje em dia, graças a Deus, existem instituições, existe aposentadoria, mas há ainda pessoas que talvez não são órfãos e viúvas e têm uma família cujo pai de família está desempregado, está se esforçando para conseguir um emprego e não consegue, uma situação de enfermidade numa família que impossibilita a pessoa de angariar recursos para a sua sobrevivência, e aí a igreja entra com esse papel tão importante de ter esse olhar para o necessitado. E é contra esse acúmulo excessivo de bens, indiferente à necessidade do próximo, que Tiago está tratando nessa carta. No tópico 2, então, nós veremos sobre a responsabilidade social dos ricos. Primeiramente, no subtópico 1, com os pobres. Então, nesse contexto aqui da Epístola de Tiago, na Antiguidade, a forma mais comum das pessoas acumularem riquezas, acumularem bens, era mediante a destruição do outro, digamos assim. Então, o que era o bem naquela época? Terra, propriedade. E a pessoa, quando ela tinha uma dívida que ela não conseguia pagar, muitas vezes ela perdia a sua terra e continuava trabalhando até mesmo cuidando daquela terra que não era mais sua agora. Essa pessoa era um escravo trabalhando na sua terra que ela perdeu. Ou muitas vezes ela não tinha o bem, ela mesma seria vendida como escravo, ou até os seus filhos. Nós vemos isso no Antigo Testamento, situações em que os filhos corriam risco de serem vendidos como escravo. Então, essa era a forma que as pessoas costumavam acumular terras produtivas. Então, e nós vemos que Deus, ele desde o Antigo Testamento, ele dá ordens para não oprimir os pobres. Lá em Levítico 19:13, diz: não oprimam nem roubem o seu próximo. Tem o texto que eu não vou ler aqui, para a gente ganhar tempo, mas que, se o professor quiser ler, Deuteronômio 24, 14, 15, Deus também fala abertamente contra essa questão de oprimir, de não socorrer o necessitado, o pobre. Deus sempre teve essa preocupação. Nós vemos no livro de Ruth, quando Ruth e Noemi, elas voltam para Belém, e aí a Ruth vai trabalhar no campo, e existia uma lei ali em Levítico, de que quando fosse feita a colheita, o que caía do trigo na terra, que não se recolhesse, para que os pobres, viúvas, viessem a recolher daquele alimento e tivessem direito de se alimentar. Deus sempre se preocupou com a sua criação. E Deus mostra isso claramente na sua lei, na sua palavra, porque é a essência de Deus, esse amor, essa bondade. No subtópico 2, do tópico 2, vai falar sobre a responsabilidade com a simplicidade. Então, aqui o autor ele vai falar que a forma que esses ricos viviam, e aqui a lição até traz, né, é importante o professor olhar o significado, no subtópico 2, fala que esses ricos viviam de forma nababesca. E essa forma de vida nababesca é uma forma de vida luxuosa, cheia de ostentação. E quantas pessoas hoje em dia, né, gostam de ostentar? Nós vemos nas redes sociais esse orgulho exacerbado de exibir conquistas. Claro que muitas vezes nós colocamos nas redes sociais bênçãos que Deus nos dá e damos a Ele a glória por sua bondade e misericórdia, mas muitas pessoas querem ostentar, se sentir superior, né? Gostam desse sentimento de que tem uma vida luxuosa.
E essa era uma característica, infelizmente, de irmãos ricos na igreja ali, a qual Tiago escreveu a sua carta. Ricos que não se preocupavam com os pobres, e o pior, além de não se preocuparem com os pobres, muitas vezes roubavam nessas questões de dívidas, de valores que poderiam exercer misericórdia, eles muitas vezes adquiriam as suas riquezas de forma injusta. E nós podemos trazer uma reflexão e nós podemos pensar nessa questão de justiça social, quanto ela reflete o caráter da igreja, o propósito de servir. Cristo veio a essa terra, veio servir. Ele sempre teve um olhar com os menos favorecidos. E a injustiça social, frequentemente, não fere a consciência dos homens, mas provoca a ira de Deus, que é o que fala no começo do capítulo 5 aqui de Tiago, sobre essa ira de Deus. Os homens podem não se importar com essa questão de injustiça, de viverem suas vidas tranquilamente, sem se importar com o sofrimento dos menos favorecidos, mas Deus não, Deus vê, e Deus trará justiça. E algo que eu sempre tive no meu coração desde criança, né, nesse olhar piedoso, eu sempre penso assim, e se fosse eu? E se fosse eu que nascesse nesse país? E se fosse eu que eu não tivesse um pai e uma mãe que me dessem estudos? Se fosse eu que fosse uma mulher que não tivesse um marido para prover? Então a gente tem que ter esse olhar de misericórdia e pensar, se fosse eu que não tivesse recebido tantos benefícios, se estivesse numa situação tão difícil, eu não gostaria de ser ajudada? Esse tem que ser o olhar daquele que tem Cristo em seu coração. E o último subtópico do tópico 2 vai falar sobre a responsabilidade com os indefesos. Nós vimos lá aqui em Tiago 1:27, fala sobre a verdadeira religião, que é você se manter puro e você também ter esse olhar com os necessitados. Essa é a verdadeira religião, certo? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura é esta, versão da NVI. Esse versículo de Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura é esta. Porque tem religiões, religião vem da palavra religare, do homem ser religado a Deus, porque o pecado nos separa de Deus. E a religião, essa busca ao ser divino, ela nos liga a Deus. Mas a religião pura, ou a verdadeira religião, que não é falsa, que não é maculada, o que é essa religião pura? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, olha, essa é a chave do que estamos estudando nesse trimestre, que é a questão de caráter e comportamento. Caráter, porque Tiago fala que não se corromper pelo mundo, um caráter, uma santidade, uma vida transformada interiormente. E fala desse cuidado, ou seja, na sua convivência social, nos seus relacionamentos, você vai ter esse olhar atento à necessidade do próximo. E isso fala das suas ações. Então, nós vamos lá para o que Jesus fala, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O sal fala desse algo interior, você não vê o sal no alimento, mas ele está preservando o alimento, fala do nosso caráter cristão. Vós sois a luz do mundo, você não coloca uma lâmpada, uma vela, e que seja algo que ilumina debaixo da mesa, você coloca num lugar alto para que todos vejam, fala das nossas atitudes, nosso comportamento cristão. Então, essa é a essência do Evangelho, ser sal e ser luz, ter um caráter piedoso, não se corromper com o pecado deste mundo e manter um olhar atento à necessidade do próximo, ter ser as mãos de Cristo, ser o olhar de Cristo nessa terra. E o último tópico, então, da nossa lição, vai falar sobre a necessidade de misericórdia e bondade. Nesse primeiro subtópico, vai dizer sobre o uso sábio dos recursos. Então, nós já aprendemos com a nossa caminhada com Cristo que nós somos mordomos, de que tudo que temos nessa terra não nos pertence. O Senhor nos deu com propósito e deve ser usado para a glória dele. Então, essa é a definição, podemos dizer, de como temos que usar os nossos recursos. O jovem que trabalha, tem um salário, ou ainda está na casa dos pais, mas recebe alguns benefícios. Primeiramente, os nossos bens são para um bem comum, não é só para nós, mas para que possamos abençoar outros também, a importância de ofertar, de dizimar. Não, a gente não está fazendo apenas
para o homem, nós estamos fazendo para o reino de Deus, porque os homens dessa terra também dependem de salário, os missionários precisam de ofertas, a igreja tem os seus gastos também para pagar, enfim, para esse bem comum e também para a glória de Deus, porque quando você coloca o seu dinheiro à disposição do reino, você está mostrando que você não está apegado a ele e que você reconhece que quem te deu foi o Senhor. E aí, dentro ainda desse primeiro subtópico, a gente pode falar sobre autossuficiência e cristosuficiência. Olha só, eu sou autossuficiente é porque eu trabalhei, é porque eu sei, é porque eu conquistei, porque eu herdei? Ou existe uma cristossuficiência? É Cristo quem provê, é Cristo quem me sustenta e Cristo é suficiente para mim. O indivíduo verdadeiramente piedoso, aquele que tem uma verdadeira piedade, olha só as características dele, ele tem paz com Deus, ele tem um gozo, uma alegria espiritual, ele tem a segurança da sua salvação, quando ele não tem um apego ao dinheiro, mas tem uma verdadeira piedade. Ele tem a convicção de que, para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. Até as coisas ruins que acontecem. Então, por mais que ele passe por um momento de insegurança financeira, ele tem essa convicção de que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. O segundo subtópico fala sobre ajudando os necessitados. Também aqui podemos, então, trazer de forma prática como nós podemos ajudar aquelas pessoas que precisam, doando alimentos. Nós temos pessoas que muitas vezes vêm na nossa casa e pedem alimento, ou ajudando na igreja, né, na ceia, nós temos a oportunidade de levar o quilo, o alimento, é importante. Oferecendo, muitas vezes, abrigo e suporte financeiro, alguém que você conhece está passando por uma necessidade. Nós já recebemos na nossa casa amigos que não tinham como pagar aluguel, ficaram um tempo com a gente, morando. Mas tudo você tem que, claro, ver o contexto da sua família, né? Se tem criança ou não, tem que ter todo esse cuidado, mas naquilo que você pode poder prover, pagar uma hospedagem para alguém, passar uma noite que está na rua até que consiga um lugar, por exemplo, para ir embora, enfim, dentro do contexto daquela necessidade, envolver-se, a igreja sempre tem esse olhar, a igreja sempre está ajudando de alguma forma na sociedade, seja financeiramente, seja com campanhas, com bazar, seja em presídio, seja em hospital, a igreja sempre está atuando e você pode sempre se envolver nessa ação de ajudar aquela pessoa que tem uma necessidade, porque todos nós viemos a esse mundo de mãos vazias. Você veio sem nada e quando você partir dessa terra, você não vai levar nada. Como Jó diz, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Quer tenhamos, quer percamos, louvado seja o nome do Senhor, porque nós viemos sem nada para essa terra e sairemos daqui sem nada. E por último, então, o último subtópico fala sobre a promoção de uma justiça social. E é isso que o reino de Deus faz. Se o reino de Deus é estabelecido através de nós, há essa justiça social. É muito mais do que um evangeliquez, de que uma canção gospel. Ela é realmente o reino de Deus sendo estabelecido através de nós. E no reino de Deus há justiça, porque o reino de Deus não é comida, bebida, nem bebida, mas alegria, paz no Espírito, promove todas essas virtudes. E Jesus fala sobre isso. E a lição fala sobre isso também, que a riqueza, quando ela é fruto de trabalho, quando ela é uma providência divina, ela é uma bênção. Para que você possa também abençoar a outros, para que você possa servir no reino de Deus. E para finalizar, antes de ler a conclusão, eu não falei no começo da lição, mas vou falar agora aqui no final, a Bíblia de Estudos de Aplicação Pessoal, ou essa aqui também, que é a cronológica. Eu queria ler para os irmãos, ela é muito edificante, né, porque fala de uma aplicação pessoal, realmente da nossa vida diária. E eu queria ler para os irmãos aqui sobre aquele texto que Jesus fala, que nós não temos que andar ansiosos pelo dia de amanhã, lá em Mateus 6, 25. E ele vai trazer aqui uma tabelinha sobre essa questão, 7 razões para não se preocupar. E aqui Jesus está falando nesse contexto, de comer, de beber, de vestes, de providência, aquilo que o dinheiro compra, certo?
Então, Mateus 6,25 diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, não quanto ao vosso, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Aqui, Jesus está falando que o mesmo Deus que criou a vida em você, merece que você lhe confie os detalhes de sua vida. Então, se Deus te fez, Deus criou, você deve confiar a Ele todos os seus cuidados. Também nós vemos nesse texto, quando Jesus fala, olhe para as aves do céu, elas não semeiam, não juntam, não colhem, e Jesus fala que nós temos muito mais valor. Preocupar-se a respeito do futuro atrapalha seus esforços hoje. Então, se você está muito preocupado com o amanhã, você vai prejudicar o seu hoje. Outra coisa que Jesus nos ensina no versículo 27, sobre essa preocupação sobre o amanhã, preocupar-se é mais prejudicial que útil. Então, você se preocupar, você ficar ocupado antecipadamente, é mais prejudicial do que útil. Claro que é diferente de você planejar, de você se organizar. É aquilo que vem, a preocupação geralmente rouba a paz. E ela é mais prejudicial que útil. E aí, continuando, quando Jesus fala, né, que para nós olharmos o lírio do campo, que eles não trabalham, nem fiam, e Deus vai nos dar o que vestir, aqui a Bíblia fala, a nota desse texto fala que Deus não ignora aqueles que dependem dele. Então, Deus não está indiferente à nossa necessidade. Deus está vendo e Deus vai cuidar. E quando fala, não andeis, pois inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, com que nos vestiremos. E aí Jesus fala, no versículo 32 do capítulo 6, que o Pai, Ele bem sabe de todas essas necessidades. Aí a Bíblia diz, aqui na sua notinha, que preocupar-se mostra falta de fé em Deus e de entendimento a respeito dele. Quando nós damos lugar ao desespero, a preocupação excessiva, nós estamos demonstrando que nós não temos fé em Deus e que nós na verdade, não conhecemos profundamente a Ele. E no 33 e 34, tão conhecidos, Mateus 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas vossas coisas serão acrescentadas. Jesus está falando sobre o que ele disse antes ali, a nossa necessidade terrena. E aí, Mateus 6,33, a gente pode aprender o quê? Que a preocupação nos afasta dos verdadeiros desafios que Deus quer que enfrentemos. Então, quando nós estamos preocupados, nós não estamos vivendo aquilo, os verdadeiros desafios que a gente tem para aquele dia, que Deus quer e Ele vai nos ajudar a enfrentar. E por último, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Viver um dia por vez impede que deixemos consumir pela preocupação. Essa é uma característica de quem confia em Deus, confia na provisão de Deus, vive um dia de cada vez. Jesus fala, pois amanhã, porque basta a cada dia o seu mal. Quanto amanhã, Deus já está lá. Deus já está cuidando de todas as coisas. Amém? Vamos ler então a conclusão? A conclusão diz, o texto bíblico estudado nos oferece uma visão clara e contundente sobre o uso responsável das riquezas. Deus não condena a posse de bens materiais, mas adverte severamente contra o uso egoísta desses recursos. Somos chamados a viver com autenticidade, usando nossas riquezas com sabedoria, ajudando aos necessitados. A verdadeira riqueza aos olhos de Deus é medida não pela quantidade de bens acumulados, mas pelo impacto positivo que fazemos na vida dos outros por meio da misericórdia e da bondade. Que possamos ser fiéis administradores dos recursos que Deus nos confia, refletindo o seu amor e justiça em todas as nossas ações. Que Deus te abençoe.